Oi, professor Edmário, mais uma vez aqui com vocês. Como vocês estão? Tudo bem mais uma vez? Quero deixar uma coisa aqui clara aqui, que hoje vamos estar acelerando assim 2 capítulos hoje, tá? Estaremos vendo os capítulos 7 e 8 do livro, tá? E essa parte aqui é de História 1. Então, especificamente, estaremos tratando de quê? Estaremos tratando de América, e principalmente a ideia da América pré-colombiana, ou seja, a América anterior à chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Tá? Então, vamos estar trabalhando aqui esses 2 capítulos, capítulos 7 e 8, tá bom? Então, vamos aqui, né, a leitura desse capítulo, tá? Então, temos aí os capítulos aqui referentes, tá bom? Os capítulos aqui de referência. Voltando aqui ao nosso menu. Então, vamos aqui. América pré-colombiana, a origem do homem americano e as primeiras civilizações, tá? Então, temos aí agora a América pré-colombiana. E aí temos aqui uma curiosidade logo no início do capítulo, no livro de vocês, que está na página 17, tá? Aí vem, você sabia que o fóssil humano mais antigo da América do Sul tem cerca de 13.000 anos? A foto ao lado mostra a imagem de uma pessoa reconstituída a partir do fóssil de seu crânio. O esqueleto fossilizado foi descoberto em 1970 e, por ser um esqueleto de mulher, foi chamado de Luzia. Mas que importância podem ter essa imagem e um nome de mulher para a história da humanidade? Luzia é, na verdade, o fóssil mais antigo encontrado no continente americano e foi descoberto em Lagoa Santa, Minas Gerais. O crânio estreito e longo, as faces estreitas e curtas, fizeram de Luzia alvo de pesquisas dentro da comunidade acadêmica brasileira. A conclusão é que ela teria feito parte de uma primeira onda migratória para a América, o que invalida alguns conceitos sobre a origem do homem no nosso continente. O fóssil foi parcialmente destruído no incêndio ocorrido em 2018 no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Tá? Até tem algumas opiniões acerca disso aí, que isso aí eu posso dizer que foi completa negligência da parte da direção da própria UFRJ. Mas não vou entrar aqui em maiores detalhes. Vamos lá. Povoamento da América. A paleontologia e a arqueologia são ciências que constantemente sofrem alterações. Novos dados surgem a cada dia, alterando significativamente conceitos antes estabelecidos. E aí temos as seguintes teorias acerca da origem do povoamento da América. O primeiro dele é a teoria autóctone. Segundo essa hipótese, o homem americano teria surgido no próprio continente americano, o que jamais se comprovou cientificamente, pois nunca foram encontrados quaisquer vestígios anteriores ao Homo sapiens no continente. Mas isso também é discutível, tá? Origem alóctone. Por essa hipótese mais difundida na comunidade acadêmica, o homem teria chegado ao continente por meio de diversas migrações de outras regiões. A segunda hipótese possui também diversas vertentes. No que se refere, teriam sido essas migrações e a quais seriam seus locais de origem. A vertente mais tradicional predominante até meados da década de 90 defende que no final da última era do gelo, entre 30 e 12 mil anos atrás, os níveis das águas dos mares estavam tão baixos que fizeram emergir um subcontinente denominado Beríndia, localizado entre a Sibéria e o Alasca. E esse subcontinente podia ser atravessado por terra. Tal hipótese, chamada de cultura de Clovis, levava em consideração o sítio arqueológico da cidade de Clovis, nos Estados Unidos, e que durante muito tempo foi a referência científica utilizada. Então, de onde viriam esses grupos? Viriam da Mongólia e da própria Sibéria,
mais ou menos há 11.500 anos atrás. Em 1997, no entanto, essa hipótese começou a ser muito questionada pela comunidade científica após descobertas realizadas por pesquisadores norte-americanos no sul do Chile. Nesse sítio arqueológico foram encontrados fósseis de até 12.300 anos, que provocou um grande debate entre os arqueólogos. Acerca dos sítios arqueológicos brasileiros. No Brasil existem grandes sítios arqueológicos que vêm sendo estudados por arqueólogos e antropólogos. O mais antigo fica na já comentada Lagoa Santa, em Minas Gerais, descoberta em meados do século XIX pelo cientista dinamarquês Peter Lund. O local foi examinado e nele foram encontrados vestígios humanos, que ficaram conhecidos como o Homem de Lagoa Santa. Em 1975, recomeçaram as explorações na região, que se estenderam até 1998. Foi durante esse período que se encontrou o fóssil de um indivíduo de idade de 20 a 25 anos, supostamente do sexo feminino, batizado como Luzia. Outra região de grande importância no Brasil é o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Criado em 1979 pelo governo federal, foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade. O parque possui centenas de sítios arqueológicos, onde se encontram desde pinturas rupestres até esqueletos humanos. E outra importante área de pesquisa arqueológica são os sambaquis. Tá? Vamos aqui, continuando. Esses imensos depósitos construídos por materiais orgânicos foram criados por homens que viveram na região há cerca de mais de 6.000 anos. As montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de grandes rios são formadas principalmente por cascas de moluscos. Não se sabe ao certo o que motivou a construção delas. Originalmente, acreditou-se que elas foram formadas apenas pelos restos de alimentos. Porém, estudos mais recentes revelaram que havia muitos esqueletos nos sambaquis, o que levou os cientistas a acreditarem que esses locais poderiam ser também um cemitério. Por fim, na Amazônia também há evidências arqueológicas, como comprova a descoberta em 1990 de pinturas rupestres com mais de 11.000 anos na região conhecida como Pedra Pintada, no estado do Pará. E aí no mapa você vai ver uma noção dos principais sítios arqueológicos. Tá? Você vai ver aí. No Brasil, quero destacar Pedra Furada, Parque Nacional da Serra da Capivara, Santana do Riacho, Lapa Vermelha 4 e Lagoa Santa. Tá? Destaco aqui. Sobre sambaquis. O sambaqui é uma palavra de origem indígena cujo significado é monte de conchas. São verdadeiros aglomerados de material orgânico semelhantes a conchas, nos quais se encontram fósseis e restos de atividades animais, tais como pedras, restos de alimentos, cerâmicas feitas de barro até sepulturas. As origens desses sambaquis datam de cerca de 10.000 anos atrás, após o fim da Era do Gelo. Com o aquecimento da Terra e do aumento do nível dos oceanos, os ancestrais do homem americano concentraram-se no litoral, onde encontraram comida em abundância. Nos Estados Unidos, no Chile e no Peru foram descobertos imensos sambaquis, alguns com mais de 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Esses sambaquis se assemelham aos de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina. E aí temos a América pré-colombiana para a gente encerrar esse capítulo. É muito difícil determinar com exatidão a população da América antes da chegada do europeu no século XV. Os dados existentes carecem de fontes confiáveis, quase todos dos colonizadores. Os números variam bastante, ficando entre 7 milhões e 100 milhões de paleo-índios. Nome dado aos habitantes da América nessa etapa, mas os pesquisadores atuais falam em um número que varia entre 50 milhões e 70 milhões de pessoas. Independentemente do número de nativos na América, é possível perceber que havia uma grande concentração populacional em um espaço territorial pequeno. A maior parte dessa população concentrava-se em 2 pontos: os Andes Centrais, região que engloba uma parte considerável dos atuais territórios da Bolívia, do Peru e do Equador, e a Mesoamérica,
área compreendida pelo atual México e uma parte da América Central. Esta última foi amplamente responsável pelo desenvolvimento da agricultura. Eram cultivados grãos como feijão e milho e vegetais tuberosos como batatas e mandiocas, o que serviu para promover a fixação dessas populações nessa área. E assim, na região andina ocorreu o mesmo, o que explica o fato de serem essas duas regiões o berço das sociedades estratificadas, onde floresceram povos pré-colombianos como astecas, maias e incas. Para casa. Atividades, vamos lá. Exercícios contextualizados, eu quero. Na página 20, eu quero exercícios 6, 7, 8, 9 e 10. Agora já na página 21. E os exercícios de aprofundamento, números 11 e 12 dessa mesma página 21. Ok? Coloco aqui isso. Agora para a nossa continuação. Agora vamos ver aqui Incas, Maias e Astecas, que é o capítulo 8 do nosso livro. O livro começa na página 22 com aquela questãozinha que houve em 2012, que foi: o mundo irá acabar em 2012? E aí vemos aqui, ó, o livro lhe pergunta: você consegue imaginar como os maias calcularam que o mundo acabaria em 2012? Dr. John Carlson, diretor do Centro de Arqueoastronomia da NASA, explica que o calendário maia foi mal interpretado, já que não se encontraram tábuas, ruínas ou artefatos maias que falem de um final destrutivo e da conexão do calendário maia com o fim do mundo. Pela teologia maia, o mundo foi criado no dia 11 de agosto de 3114 a.C., levando em conta que os maias mediam o tempo em 13 blocos chamados Bactum, compostos por 1/144.000 dias. Uma era termina a cada 5.125 anos, coincidindo o final de uma delas com 21 de dezembro de 2012. Por isso começaria um novo ciclo. Esse fato é apenas uma de inúmeras influências e repercussões dos impérios Maia, Azteca e Inca em nossa sociedade. E aí estaremos estudando esses povos pré-colombianos. Vamos começar aqui pelo primeiro aspecto que é de comum nessas três civilizações, é o seguinte: os complexos e as civilizações agrícolas. A chegada do europeu moderno há cerca de 500 anos alterou significativamente a vida na América, e esse evento acabou por servir de marco divisor na história do continente. Antes da chegada de Cristóvão Colombo e sua expedição espanhola, os povos americanos tinham um tipo de vida complexo que mudou completamente com o domínio de metrópoles europeias no decorrer dos séculos seguintes. Muitos desses povos dominavam técnicas desenvolvidas e praticavam agricultura cuja produção suplantava suas necessidades. Essa agricultura estava principalmente concentrada em dois lugares, a Mesoamérica e a região andina. Os estudos arqueológicos indicam que a Mesoamérica, região que compreende o atual México e parte da América Central, já dispunha de agricultura organizada desde aproximadamente 7.000 anos atrás, mas somente há cerca de 2.000 anos o modelo agrícola passou a ser predominante com o desenvolvimento do cultivo de feijão, milho e cacau. Enquanto isso, nos Andes, a ocupação se deu posteriormente há cerca de 5.000 anos, e a agricultura se baseava em tubérculos e também na atividade criatória de lhamas. Segundo o historiador britânico Richard Overy, da Universidade de Cambridge, pode-se identificar três grandes complexos agrícolas no continente: o da mandioca, o do milho e dos tubérculos. A agricultura desenvolvida nessas regiões deu origem a três grandes impérios: na Mesoamérica, os astecas e os maias, e nos Andes, o Império Inca. Vamos agora aos astecas. Vamos a eles. Império Azteca, política e economia.
Os astecas foram os primeiros dos grandes povos da América Central a serem dominados pelos conquistadores espanhóis. Sofreram a ação de Hernán Cortés e cerca de 500 soldados que habilmente fizeram alianças com os povos vizinhos dominados pelos astecas, os quais lutaram pelos espanhóis, acreditando que conquistariam sua liberdade efetiva. É importante perceber que quando chegaram à América, os espanhóis encontraram o povo asteca dominando a região do Planalto do México, originados a partir da fusão de diversos grupos que migraram para a região. Os astecas mostraram uma civilização complexa e fascinante, mesmo para o conquistador europeu. Seu principal núcleo urbano era a cidade de Tenochtitlan, fundada em uma ilha no meio do lago Texcoco, onde atualmente se localiza a cidade do México. E aí temos aí a imagem de pirâmides do Império Azteca. E aí vemos a expansão dos astecas. Aí você vê Itzalcoatl, Montezuma, em azul, em laranja Axayácatl, Ahuizotl e Montezuma Xocoyotzin, que foi até de 1502 a 1520. Aí temos a expansão deles, tá? Você vê aí no mapa. Agora, com base em um sistema de vida semelhante em vários aspectos aos modelos do Antigo Oriente Próximo, como os egípcios e os mesopotâmicos, os astecas possuíam uma organização política centralizada e um senhor de todas as terras, um monarca com autoridade hereditária, chamado de Tlacatecutli, que deveria administrar e mediar os conflitos ligados aos principais clãs e liderar as conquistas territoriais. Temos aí temos a imagem num disco de pedra representando o chefe asteca. E aí vemos, nesses territórios ocupados, as dinastias locais eram via de regra mantidas, embora submetidas ao controle militar do Tlacatecutli. Nas regiões conquistadas eram cobrados impostos e os camponeses eram obrigados a trabalhar de forma compulsória, por meio do sistema Coatequil. A economia era fundamentalmente agrária, com destaque para o cultivo do milho, feijão, melão, cacau e algodão. Porém, parte da população se concentrava nos núcleos urbanos como centro do comércio e da administração. O alimento conhecido como chocolate, derivado do cacau, foi criação desse povo e mais tarde levado para a Europa. E o comércio era feito na base de trocas. E muitas vezes o cacau era usado como moeda. A agricultura se desenvolveu, entre outros fatores, por ter um sistema de irrigação bastante sofisticado para os padrões da época. Exemplo disso era os chinampas, espécies de plataformas flutuantes que se produziam verduras e frutas. Essa agricultura bem estruturada gerou uma enorme concentração humana e estima-se que apenas na capital asteca viviam cerca de 300 mil pessoas. Uma atividade econômica também importante no Império Azteca foi o artesanato, muito diversificada, com ênfase nas oficinas ceramistas, ourives e tecelões. A sociedade era dividida em estamentos sociais bem definidos. Uma nobreza sacerdotal e guerreira, a elite política, os potchecas, grandes comerciantes, donos de riquezas em produtos, os artesãos e comerciantes menores. E aí temos os Maceuali, ou Caupuli, membros comuns do clã, com obrigações militares de trabalho de pagamento de impostos, e os escravizados, em boa parte prisioneiros de guerra ou endividados. E aí, no caso, boa parte desses escravizados ou prisioneiros de guerra acabavam sendo utilizados como elementos para sacrifícios humanos. Aspectos culturais. A cultura asteca é também um aspecto importante a ser discutido.
O sistema de escrita, por exemplo, era constituído de pinturas que simbolizavam alguma ideia. A arquitetura era um caso à parte. Conhecedores da matemática, os astecas deixaram obras suntuosas como templos, residências, canais, palácios e de toda uma sorte de monumentos que fizeram de sua capital, Tenochtitlan, atualmente o centro histórico da cidade do México, ser considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. A cultura tradicional tinha base nos grãos em geral, notadamente o milho e peixe. Outra característica preservada foi a língua nahuatl, ainda falada por mais de 1 milhão de pessoas. A religião asteca tinha ritos compostos por sacrifícios humanos, especialmente dos prisioneiros de guerra, os quais, juntamente com outros povos que eram explorados pelos astecas, acabaram por apoiar os espanhóis na tentativa de obter a liberdade. Então, quer dizer, essa prática cruel do sacrifício humano motivou a maior parte dos povos dominados pelos astecas a se revoltarem contra eles, principalmente se juntar aos espanhóis. Nesse aspecto do sacrifício humano, foi isso que mais pesou para as revoltas dos povos vizinhos e também do esforço dos espanhóis em modificarem e transformarem por completo essa sociedade asteca. Tá? Continuando, civilização maia. Também se desenvolveu antes da chegada dos europeus à América. Os maias ocuparam a região do sul do atual México, próximo a Guatemala e a Honduras desde o século V. Seus centros de poder estavam nas cidades, nas quais a classe dominante era formada por guerreiros, cujo prestígio muitas vezes estava ligado ao aprisionamento de inimigos para o sacrifício em rituais religiosos. A gente pode ver aqui que essa era a semelhança entre astecas e maias. Destaca-se o fato de que, no seu auge, os maias cultivaram em suas terras produtos diversificados, com aprimoradas técnicas de irrigação e um sistema de servidão coletiva. Temos aí, né? A massa da população era camponesa e prestava tributos em espécie ou em trabalho, por exemplo, na construção das grandes obras públicas. Estruturados tal como em cidades-estado independentes, foram um dos povos mais avançados da América e desenvolveram uma escrita complexa, uma arquitetura avançada e uma astronomia bastante precisa. O calendário maia era bem complexo, era usado, por exemplo, para prever os movimentos dos astros por milhares de anos, o que surpreende até hoje diversos pesquisadores. À época da chegada dos espanhóis, os maias já haviam entrado em decadência e sua divisão interna facilitou o processo de domínio pelos europeus. Chegamos aqui ao Império Inca. Os Incas foram o terceiro grande império da América, localizado na região dos Andes, na América do Sul. O Império Inca, em seu momento de extensão máxima, abrangeu os atuais territórios do Peru, da Bolívia e do Equador, avançando por parte dos atuais Chile e Argentina. Estima-se uma população entre 6 e 8 milhões de indivíduos, que ocuparam e construíram grandiosas cidades no alto da Cordilheira dos Andes, das quais se destaca Machu Picchu, entendida por alguns como a última das cidades incas que permaneceu intocada pelas tropas de Francisco Pizarro, conquistador espanhol que liderou no século XVI a conquista do Império Inca. Aí temos aí mais Francisco Pizarro, a expansão do Império Inca sob o comando de diferentes imperadores. Aí temos aí, ó. Aí temos aí as últimas conquistas. Se temos a primeira de Pachacuti, que pegou a região de Cusco. E aí temos a maior conquista, né, que foi a de Huayna Capac, que foi de 1493 a 1525, que pegou boa parte da área que a gente compreende hoje de Bolívia, Argentina e Chile,
E aí vemos as primeiras conquistas, que foi com Pachacuti, que pegou Cusco e a região ao redor, dentro do Peru, né? E aqui temos. Esse império era uma monarquia teocrática hereditária, na qual os poderes do governante, o Inca, só eram limitados pelo costume da comunidade. Ele era considerado descendente direto do Sol e sua encarnação, e deveria ser adorado como um deus. Era também legislador e comandante do exército, bem como proprietário nominal de todas as terras do império. Os numerosos parentes do imperador Inca formavam a aristocracia, que ocupava os altos cargos públicos, a qual lentamente foram sendo incorporados outros indivíduos de língua e costumes incas. A sociedade se dividia em 3 grupos, compostos pelos sacerdotes, os membros da nobreza guerreira e uma população submetida à servidão coletiva voltada para a realização de grandes obras de irrigação, que visava a fertilização do solo andino e uma série de trabalhos obrigatórios chamados de mita. Essa era a contribuição dos incas para o governo, já que não pagavam impostos de forma tradicional e produziam excedente que era controlado pelas camadas mais altas da sociedade. Na base da sociedade estava o campesinato organizado nos Ainu, a comunidade camponesa. O trabalho do camponês sustentava a nobreza local, os curacas, funcionários incas, além do imperador e sua família. Com base em uma teocracia militarista e conquistadora, o Império Inca chegou ao seu auge pouco antes do contato com os povos europeus e desenvolveu uma das culturas mais fascinantes da história. A cidade de Cusco, sede do governo, e Machu Picchu, onde foram construídas pirâmides em degraus, são exemplos da arquitetura empreendida pelos Incas e considerados verdadeiros monumentos mundiais. Machu Picchu, também chamada de Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude no atual Peru. Pela obra humana e pela localização geográfica, considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, sendo visitada anualmente por milhares de pessoas. E aí temos aqui a dominação incaica se estendeu sobre diversos povos estabelecidos na região andina. No alvorecer do século XV, o Império Inca mantinha um controle hegemônico da região, por meio de um poderoso império e da formação de um exército vigoroso. Porém, a elite desses povos estava em confronto com os altos funcionários incas, representantes do governo, especialmente por conta da cobrança de impostos devidos ao imperador. Além disso, a dificuldade na sucessão dos imperadores, para a qual não havia um processo nitidamente definido, foi um dos principais fatores que enfraqueceram o Império Inca e facilitaram o domínio por parte dos espanhóis. A morte do imperador Huayna Capac no início do século XVI levou a uma disputa fratricida pela sucessão do trono incaico. A luta pelo poder entre os irmãos Huasca e Atahualpa marcou o início da crise, que abalou totalmente a unidade do Império Inca. Isso facilitou a conquista do colonizador espanhol Francisco Pizarro, que não teve grandes dificuldades para dominar o dividido império, e em 1533 assassinaram o imperador Atahualpa, estabelecendo a partir de então um violento processo de dominação marcado por inúmeros conflitos, saques e assassinatos em massa. E aí temos a conquista. No processo de conquista e ocupação da América pelos europeus em geral e pelos espanhóis em particular, um fato chama a atenção: o de tão poucos invasores terem tomado a região em comparação ao grande número de pessoas que habitavam nela. Para compreender quais foram os elementos que proporcionaram essa dominação, muitas justificativas foram levantadas. Pablo Neruda, um poeta chileno do século XX, escreveu em certa ocasião que a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Não há dúvida de que as armas dos invasores europeus eram bem superiores aos povos indígenas da América. Tal superioridade verificou-se no uso da pólvora, do cavalo e do aço. As armas de fogo, como o canhão, arcabuz e o mosquete, favoreciam os europeus na medida em que evitavam o combate corpo a corpo e tinham um poder de destruição
maior do que os artefatos de guerra nativos. Também as armas feitas de aço, como lanças, espadas e escudos, ou mesmo um simples punhal, por serem resistentes, davam aos invasores mais recursos de luta. Obviamente, somente a superioridade do armamento não explica a vitória dos conquistadores europeus sobre as populações ameríndias. Apesar de terem seu lado o desenvolvimento tecnológico, os espanhóis enfrentaram duras resistências, não só diante do expressivo número de indígenas, como também pela ação da própria natureza da região. As armas de fogo tinham inconveniente em enferrujar, e a pólvora de molhar em razão do clima úmido. Os canhões, por sua vez, ficavam ainda mais pesados e difíceis de manobrar. Assim é possível perceber que a conquista da América não se concretizou somente por uma superioridade tecnológica. Existiam elementos a mais, que foi a capacidade dos conquistadores de domesticar animais e utilizar em seu benefício. Por fim, outro fator determinante da conquista espanhola foi um sem número de doenças contagiosas como varíola, malária, sarampo ou uma simples gripe. Essas doenças, em geral, eram letais para os indígenas que não tinham resistência imunológica contra elas. Então, temos aqui. E espalhando-se rapidamente, provocava epidemias, matando milhares de nativos. Tá? Agora, uma outra coisa importante que foi esquecida aqui foi a questão de diferentes alianças que os espanhóis realizaram também com povos insatisfeitos com o domínio dos incas. Tá bom? E aqui, vamos lá, para casa, estabeleço aqui então, página 28, exercícios contextualizados, a partir do 6, e aí na página 29, exercícios 7, 8, 9 e 10. E o exercício de aprofundamento, exercícios 11 e 12 da página 30. Tá ok? Então, desde já, agradeço a vocês a paciência, agradeço a vocês o acompanhamento. Tá bom? Grande abraço, Deus vos abençoe. Tá bom? Vamos aqui encerrar. Vamos encerrar.